Existe uma região na Ucrânia onde a máquina de desrussificação mais poderosa foi ativada. Amaldiçoada além do imaginável. Todo russo que entra nessa região sabe que tem algo estranho acontecendo aqui. Assustador, poderoso. Máquinas nos céus e no chão estão à caça. Quem está atrás da linha de frente sabe que seus companheiros à frente não voltarão. Este é o lugar mais caçado da Ucrânia. Bem-vindos ao inferno, capachos do Putin. Ninguém sai vivo daqui. A região amaldiçoada é Pokrovsk. O grande plano da Ucrânia é criar uma zona de morte de mais de 100 quilômetros, além da linha de frente. Trata-se de causar mortes e destruir a logística russa na região, como disse o comandante do 7º Corpo de Assalto Aéreo da Ucrânia, Yevhen Lazarchuk, em entrevista exclusiva ao Militar. O objetivo, diz Lazarchuk, é cortar o movimento do inimigo atrás da linha de frente, atingindo a logística com drones de médio alcance. Tudo isso mantendo a zona de morte cheia de drones FPV perto da linha de frente, que segue devastando os soldados russos que atacam em direção a Pokrovsk. Amaldiçoado nem chega perto de descrever o que vem aí para a Rússia. A morte vinda dos céus começará a atingir áreas de Pokrovsk, onde soldados russos acreditavam estar seguros. Lazarchuk afirma que os ocupantes querem fazer de Pokrovsk um centro logístico para facilitar ataques mais profundos em Donetsk. Por isso, o bloqueio logístico. Se você tem acompanhado as ações da Ucrânia nos últimos meses, você saberá que essa expansão da zona de morte para atingir a logística dificilmente é uma ideia nova. A Ucrânia faz isso desde que criou uma nova geração de drones de médio alcance, que alcançam mais de 100 quilômetros além da linha de frente. A Ucrânia chegou até a formalizar a campanha. Em 27 de maio, o Ministério da Defesa ucraniano anunciou a criação do seu programa de bloqueio logístico. Com isso, a Ucrânia investirá mais de 110 milhões de dólares para comprar drones de ataque de médio alcance para suas unidades na linha de frente. Com o sistema de pontos E, o financiamento irá para as brigadas com melhor desempenho, permitindo ampliar ataques de médio alcance que paralisam a logística russa. Esse é o plano mais amplo. Em Pokrovsk, Lazarchuk busca usar o programa para criar uma grande zona de morte, dificultando que a Rússia utilize a cidade como centro logístico. Lazarchuk vai se inspirar no que o programa de bloqueio logístico já conseguiu contra a Crimeia ocupada. Na península, falta combustível e há apagões frequentes devido a ataques às usinas de energia da Crimeia. Pontes são bombardeadas até a destruição e comboios de armas e suprimentos são destruídos antes de chegarem à Crimeia. O objetivo de Lazarchuk com a zona de morte de 100 km em Pokrovsk será, no final das contas, alcançar o mesmo resultado: transformar Pokrovsk em uma cidade fantasma assustadora, onde ninguém ousa entrar por medo de que um drone ucraniano os reduza a pó antes mesmo de chegarem perto da linha de frente. Impedir que munição, pessoal e equipamentos entrem em Pokrovsk é importante, mas são os soldados em particular que Lazarchuk quer atingir. Ele diz que a principal tática da Rússia é mover pessoas para Pokrovsk e depois fazê-las se infiltrar mais profundamente em Donetsk, muitas vezes em grupos de apenas 2. Essa estratégia de infiltração não é novidade. A Rússia adota essa estratégia desde 2025, pois os drones FPV da Ucrânia tornaram grandes ataques mecanizados, batalhas sangrentas e caras demais para a Rússia. Os grupos de infiltração agem sorrateiramente. Eles, na verdade, não estão conquistando território. Ocupam pequenos espaços, escondendo-se à espera de apoio que raramente vem. Há motivos por trás dessa estratégia. Quando a Rússia infiltra a gente sorrateiramente, ela usa esse feito, por menor que seja, para a propaganda. Putin pode dizer que a Rússia tomou o território, mas, na verdade, só há alguns soldados escondidos ali. A infiltração visa sobrecarregar a Ucrânia. Não existe uma única frente. Dezenas de esconderijos precisam ser localizados e destruídos. A Rússia vem desenvolvendo essa estratégia de infiltração. Em uma matéria de junho, a Forbes disse que os infiltradores russos agora avançam o máximo possível para dentro das zonas de morte, montando postos avançados para lançar drones contra as forças ucranianas. Seus estoques são limitados. Quando os drones acabam, os infiltradores não podem fazer nada além de sentar e esperar. O caos causado já cria sérios problemas para a Ucrânia. A zona de morte de 100 quilômetros em Pokrovsk foi criada para enfrentar esse problema. Lazarchuk afirma que o objetivo da Ucrânia é eliminar os infiltradores enquanto ainda estão concentrados na retaguarda, ao invés de deixá-los chegar perto da linha de frente para infiltrações. É aí que entra em ação a zona de morte, de 100 quilômetros. Drones de médio alcance, artilharia de foguetes e de tubo de longo alcance farão chover mortes sobre Pokrovsk, destruindo soldados, suprimentos e rotas logísticas igualmente.
Imagine que você é um soldado russo agora. Você não ouviu essas notícias porque seus comandantes escondem o máximo de informações de você. Porque sabem que você deve ser um soldadinho obediente, sem questionar ordens. Mas você sabe que Pokrovsk é uma zona de morte. Camarada após camarada já morreu tentando tomar a cidade. Você sabe que a linha de frente está infestada de drones que vão te destruir num instante. Ainda assim, você se sente seguro. Você ainda está na retaguarda, e as ordens para tentar avançar até a linha de frente ainda não chegaram. Por um momento você se sente tranquilo, e você ouve o zumbido de um drone. Por um instante você imagina uma unidade de drones próxima enviando vantes para bombardear posições ucranianas. Mas então você ouve a explosão. Outra se segue, depois outra. Você é atacado onde pensava estar seguro, enquanto um drone ou foguete se aproxima. A ficha cai tarde demais. Agora você está no lugar mais visado da Ucrânia, e você não vai sair vivo daqui. Agora, a grande pergunta: em quanto tempo a Ucrânia terá essa zona de morte de 100 km ativa? A Ucrânia está bem encaminhada. Como o 7º Corpo de Assalto Aéreo parece ter quase tudo para criar o que Lazarchuk prevê. Militani afirma que o corpo já possui equipes e estruturas para usar drones de médio alcance com ogivas leves, médias e pesadas, conforme necessário. Isso é inteligente. Significa que o corpo consegue identificar alvos e definir o poder de fogo necessário para eliminá-los. Assim, evita usar drones potentes em alvos que podem ser destruídos com alguns quilos de explosivos. Em 7 de julho, foi informado que o corpo recebeu um estoque de drones FP2 e já os usava em ataques bem-sucedidos contra ocupantes na direção de Pokrovsk. Esses tipos de drones são exatamente o que é necessário para criar a escala de uma zona de morte que Lazarchuk diz que está por vir. Agora podem transportar ogivas de 200 kg após a atualização em maio. Esses drones são fabricados pela Firepoint e podem percorrer até 370 km enquanto transportam suas cargas pesadas. Esses devem ser os drones que o 7º Corpo de Assalto Aéreo usará para eliminar alvos fortificados atrás das linhas inimigas. Outros drones de ataque de médio alcance devem ser incorporados ao arsenal do corpo, ou já chegaram, mas ainda não foram divulgados. Conclui-se que o 7º Corpo de Assalto já tem drones de ataque de médio alcance. Então, a zona de morte de 100 km já está ativa, mesmo que não seja tão extensa quanto Lazarchuk afirma que será. Confira o que aguarda os ocupantes na região de Pokrovsk. A Ucrânia vai criar uma zona de morte em camadas, dificultando que a Rússia use Pokrovsk como centro logístico ou avance pela linha de frente. Primeiro, ao tipo de zona de morte mais conhecido por todos. Essa zona de morte, que se estende até 30 km da linha de frente, está cheia de drones FPV, com outras defesas criadas para atrasar soldados russos. Valas antitanque, arame farpado, minas e dentes de dragão compõem as defesas da chamada zona de morte tradicional. Além de matar soldados russos que avançam diretamente, as defesas também podem ser usadas para canalizar soldados por rotas, que os levarão diretamente para armadilhas. Esses tipos de zona de morte não vão desaparecer em Pokrovsk, elas só serão integradas à nova zona de morte. Entre 30 e 100 km da linha de frente, drones de médio alcance causam estragos. Drones como o FP2 entram em ação aqui. Eles vão atacar a logística, postos de comando, concentrações de tropas e muito mais. O resultado serão ataques mais fracos na linha de frente. A camada de 30 km da zona de morte ainda fará jus ao nome, mas terá menos pressão de infiltradores. As defesas vão durar mais e os soldados ucranianos na linha de frente conseguem manter suas posições, pois ainda menos soldados chegam até eles. Para a Rússia, essa zona de morte ampliada significa uma coisa: baixas aos montes. Isso é a última coisa que a Rússia precisa em Pokrovsk, ou na região mais ampla de Donetsk neste momento. A Rússia está perdendo bem mais de 1.000 soldados todos os dias, e frequentemente mais de 1.500. Pois esse período viu a Rússia perder 1.600 soldados, entre mortos e feridos. O avanço em Donetsk também está indo mal. Antes mesmo de criarem a zona de morte de 100 km em Pokrovsk, a Rússia perde mais de 400 soldados por quilômetro quadrado conquistado em Donetsk. Segundo o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, que deixará o cargo, Oleksandr Syrskyi, conforme relatado pela RBC Ukraine em 14 de julho. A nova zona de morte de Pokrovsk só agravará esses números para a Rússia. Mas há um elefante na sala que ainda não enfrentamos. A Rússia já não tomou Pokrovsk? E se tomou, como a Ucrânia pode criar uma zona mortal na região? Em breve responderemos essas perguntas e explicaremos o que é a zona de morte de 100 km. Antes, lembrando que você assiste ao programa militar. Se recebe informações do nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para receber nossos vídeos assim que publicados. Então, Pokrovsk. A Rússia alegou ter tomado a cidade, e a palavra-chave aqui é alegou.
Em dezembro, a Rússia afirmou ter superado as defesas ucranianas em Pokrovsk e reivindicado oficialmente a cidade. Essas alegações surgiram de forma suspeita durante uma nova rodada de negociações de paz no final de 2025. Logo ficou claro que a Rússia mentia sobre Pokrovsk para obter vantagem nas negociações. Putin quer reivindicar toda Donetsk e fingir que uma cidade importante caiu fortaleceria seu discurso de que o colapso das defesas de Donetsk era inevitável. A Rússia não tomou Pokrovsk em dezembro. Ainda em 18 de maio, a Ucrânia ainda mantinha posições nas partes ao norte da cidade, mas essas posições eram isoladas aos poucos. A situação da Ucrânia em Pokrovsk não é boa, sobretudo considerando apenas a cidade homônima da região. Mas esse é justamente o ponto. Pokrovsk não é só uma cidade. Refere-se a toda uma região que a Rússia ainda precisa atravessar para levar adiante suas ambições em Donetsk. Combates seguem intensos em Pokrovsk, que sofre alguns dos ataques mais intensos da Rússia em toda a linha de frente. Em 20 de julho, Metz relatou que a Rússia havia provocado 186 confrontos na linha de frente nas últimas 24 horas, com 25 ataques ocorrendo na direção de Pokrovsk. Isso equivale a mais de 1/8 dos ataques na linha de frente, estando concentrados em uma única região. A UNN relatou 22 ataques no setor de Pokrovsk, número um pouco menor, mas acrescentou que 3 confrontos seguiam em andamento. Também notou que a Rússia atacou várias localidades na região de Pokrovsk, como Toretska e Miana, e Novopavlivka. O ponto que estamos destacando aqui é que, embora a cidade de Pokrovsk possa já ter praticamente caído, a região como um todo ainda é uma zona de guerra. A Rússia segue usando os mesmos truques nessa zona de guerra. No relatório de 18 de julho sobre a campanha russa, o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, afirmou que a Rússia continua exagerando seus ganhos e alegando ter tomado localidades que na verdade não ocupa, assim como fez em Pokrovsk em dezembro de 2025. Então, o que realmente está acontecendo em Pokrovsk? Um avanço incrivelmente lento e desgastante da Rússia, enquanto tenta finalmente romper a região para poder avançar em direção a Dobropélia. Essa região funcionaria como porta de entrada para cidades do cinturão de fortalezas, Sloviansk e Kramatorsk, localizadas a cerca de 50 quilômetros ao norte. E é ao impedir que isso aconteça que a zona letal de 100 quilômetros se torna realmente importante. Pokrovsk já se tornou um atoleiro, onde as tropas russas mal conseguem avançar, e só conseguem fazê-lo a um custo muito alto. Com a zona de morte ampliada em Pokrovsk, a Ucrânia pode atrasar mais os avanços, permitindo mais tempo para reforçar o já forte cinturão de fortalezas. Você pode até ver oportunidades para contra-ataques em Pokrovsk, resultantes do enfraquecimento da retaguarda russa, que a introdução de drones de médio alcance na região pode criar. Não afirmamos que a Ucrânia retomaria a cidade, mas poderia liberar áreas isoladas, que ela pode fortalecer e usar para ampliar ainda mais as zonas de eliminação em profundidade. A Ucrânia também precisa levar outra coisa em consideração. Segundo o relatório de 6 de julho, a New Voice of Ukraine afirmou que a Rússia planeja transformar Pokrovsk em centro de comando e logística para suas tropas ao norte. O cinturão de fortalezas foi citado novamente, com destaque para Kramatorsk e Sloviansk. Para que isso aconteça, uma fonte do 7º Corpo de Assalto Aéreo disse ao veículo: os russos tentam apenas atrair o máximo de forças e recursos para Pokrovsk, em meio a uma desaceleração dos ataques que estava acontecendo na época. O oficial continuou: o inimigo pretende instalar seu quartel-general em Pokrovsk. De certo modo, faz sentido. Olhando para o oeste, não há grandes cidades ali, e a próxima já é Pavlivka. Permitir que a Rússia crie esse centro é uma má notícia para a Ucrânia. Mas nessa concentração de soldados em Pokrovsk, a Ucrânia vê uma oportunidade surgir. Pokrovsk é uma cidade pequena. As tropas reunidas lá têm poucos lugares para ir, principalmente porque boa parte da cidade está destruída. Isso os torna alvo ideal para uma campanha de ataques de médio alcance. Com a expansão da zona letal de Pokrovsk para 100 km, a Ucrânia pode se beneficiar do fato de Pokrovsk ser a única cidade em muitos quilômetros ao redor que a Rússia pode usar como centro logístico para um avanço mais profundo em Donetsk. Os benefícios logísticos que tornaram Pokrovsk valiosa agora são uma desvantagem para a Rússia. Talvez a Ucrânia tenha alguma ideia de que pode ser capaz de usar essa estratégia para libertar Pokrovsk em algum momento no futuro, mas no fim das contas, a zona letal de 100 km não está focada nesse esforço de desrussificação. Pelo menos ainda não. Na verdade, o objetivo é proteger o restante de Donetsk do que a Rússia busca. Apesar do avanço lento e do número insano de baixas, Putin não vai parar de tentar derrubar Donetsk. Ele acha que a Rússia está ganhando na região, como mostrado por suas declarações de 4 de junho. A área controlada pela Ucrânia em Donetsk caiu de 25% para 15%. Isso é exagero, baseado em afirmações falsas sobre a captura de localidades e na tendência da Rússia de agir como se ocupasse o território assim que uma unidade de infiltração entra. Enquanto Putin achar que a Rússia vence em Donetsk, não haverá negociações de paz.
A Bloomberg informou em 22 de julho que, segundo duas fontes próximas ao Kremlin, Putin só pretende retomar negociações de paz após controlar Donetsk. Sabendo disso, a tarefa da Ucrânia é simples: garantir que a Rússia não tome Donetsk. A melhor maneira de fazer isso é criar zonas de morte tão vastas que o custo de tomar Donetsk se torne pesado demais para a Rússia suportar. É disso que se trata a zona de morte de 100 km em Pokrovsk. A Ucrânia não busca libertar território agora. Isso pode ocorrer depois. Ela quer desgastar a Rússia, fazer a Rússia pagar com vidas e recursos a cada quilômetro conquistado. Já podemos estar vendo o impacto que essa nova zona de morte está causando. Nos setores de Sloviansk, Dobropélia e Konstantinivka da região de Donetsk, a Rússia só conseguiu avançar 17,33 km² na semana que antecedeu o dia 20 de julho, tendo conseguido 26,7 km² na semana anterior. É isso que a Ucrânia quer ver: desaceleração nas regiões que o centro logístico de Pokrovsk deveria apoiar. Com mais drones de médio alcance em voo, cresce o caos em Pokrovsk. Essa desaceleração criará um impasse, com soldados russos morrendo na linha de frente e em Pokrovsk. Pokrovsk agora será um campo de caça para drones ucranianos. Drones FPV e de médio alcance vão compor uma estratégia em camadas, transformando o local da suposta maior vitória russa de 2025 em uma zona amaldiçoada para soldados de Putin. Quem sabe, talvez vejamos a Ucrânia eliminar alvos importantes em Pokrovsk, assim como já vem fazendo em outros locais de Donetsk. Cerca de uma semana antes da revelação de Lazarchuk, a Ucrânia lançou a Operação Inferno, eliminar um alvo oculto em Donetsk, que fazia parte da rede logística da Rússia. Se você quiser saber o que aconteceu, então assista ao nosso vídeo. Analisamos a Operação Inferno e mostramos como esse tipo de ataque pode se tornar comum em Pokrovsk. Se gostou do vídeo, inscreva-se no programa militar para receber vídeos diários com os últimos desdobramentos na Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.